Senador Paulo Paim zomba de Nicolas Ferreira e sua resposta que ninguém esperava. O auditório principal do Congresso Nacional fervilhava de tensão naquela tarde de quarta-feira. As galerias estavam completamente lotadas, com jornalistas posicionando suas câmeras estrategicamente para não perder nenhum momento do que prometia ser um dos debates mais acalorados do ano legislativo. Não era para menos. O tema da audiência pública envolvia uma das reformas mais polêmicas dos últimos anos e dois dos mais expressivos representantes de visões opostas do espectro político brasileiro estavam prestes a se enfrentar. De um lado, o senador Paulo Paim, veterano do Senado Federal, com décadas de experiência política e conhecido por sua trajetória ligada aos movimentos sociais e sindicais. Do outro, o jovem deputado federal Nicolas Ferreira, fenômeno político que havia conquistado a maior votação do país em sua primeira eleição, apoiado por milhões de seguidores nas redes sociais e representante de uma nova direita brasileira, as luzes do auditório diminuíram levemente quando o presidente da sessão anunciou o início dos trabalhos. As câmeras de TV ajustaram seus focos, enquanto o burburinho diminuía gradualmente. Declaro aberta esta audiência pública conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, anunciou o presidente da sessão. Lembro a todos os presentes que este é um espaço democrático de debate e peço o respeito às falas dos participantes. Após as formalidades iniciais, o presidente concedeu a palavra ao senador Paulo Paim, que se dirigiu ao púlpito com a desenvoltura de quem frequenta aquele espaço há décadas. Ajustou o microfone e, por um momento, observou a plateia em silêncio, criando uma expectativa palpável. Brasileiras e brasileiros, começou Paim com sua voz grave e cadenciada. Estamos aqui hoje para discutir não apenas um projeto de lei, mas o futuro que queremos para nosso país. Fez uma pausa estratégica. Um futuro que não pode ser decidido por influenciadores digitais que confundem likes com políticas públicas sérias. O olhar do senador voltou-se diretamente para Nicolas, que permanecia sereno em seu assento. O jovem deputado apenas assentiu levemente com a cabeça, como se já esperasse aquele tipo de abordagem. Vejo hoje nesta casa, continuou Paim, elevando o tom de voz, uma nova geração de políticos que chegam carregados pelos algoritmos das redes sociais, jovens que acreditam que a complexidade da administração pública pode ser reduzida a vídeos de 3 minutos ou frases polêmicas que geram engajamento. O burburinho no auditório aumentou. Apoiadores de ambos os lados começavam a se manifestar, e o presidente precisou intervir brevemente para pedir silêncio. Em especial, Paim apontou diretamente para Nicolas. Vejo um jovem deputado que, com todo respeito à sua expressiva votação, parece confundir o papel de legislador com o de um influenciador digital, que transforma debates sérios em meros conteúdos para alimentar sua legião de seguidores. As câmeras captaram a expressão serena de Nicolas, que mantinha um leve sorriso enquanto fazia anotações em um pequeno caderno. O nobre deputado Nicolas Ferreira, continuou Paim com um tom cada vez mais irônico, talvez ainda não tenha compreendido que aqui não estamos em busca de curtidas ou compartilhamentos. Estamos aqui para servir ao povo brasileiro, para construir políticas públicas baseadas em evidências, não em performances para redes sociais. Os aliados de Paim aplaudiram com entusiasmo, enquanto os apoiadores de Nicolas mostravam indignação. O clima esquentava a cada frase. Este projeto que discutimos hoje, prosseguiu o senador, afetará a vida de milhões de brasileiros. Não pode ser tratado como mais um tema para criar polêmica e gerar visualizações. Exige seriedade, estudo aprofundado, diálogo com especialistas. Não pode ser decidido por quem acredita que a política se faz com vídeos virais e frases de efeito. O senador então fez uma pausa dramática, bebeu um gole d'água e continuou, agora com um tom de voz mais baixo e pausado, o que forçou todos a prestarem ainda mais atenção. Vejo nosso jovem colega com seus milhões de seguidores. Impressionante, devo reconhecer. Mas quantos projetos relevantes apresentou? Quantas políticas públicas efetivas propôs?
Ou será que sua presença aqui serve apenas para alimentar seu canal no YouTube? A provocação direta fez com que vários deputados aliados de Nicolas se manifestassem. O presidente da sessão precisou intervir novamente para manter a ordem. Concluo minha fala, disse Paim, com um tom agora mais solene, lembrando a todos que esta casa é o templo da democracia brasileira, não um estúdio para influenciadores digitais produzirem conteúdo viral. Muito obrigado. O senador retornou ao seu lugar sob aplausos calorosos de seus apoiadores, enquanto olhares se voltavam para Nicolas, aguardando ansiosamente sua resposta. O presidente da sessão anunciou: concedo agora a palavra ao deputado federal Nicolas Ferreira para suas considerações e direito de resposta, já que foi citado nominalmente pelo senador. Um silêncio expectante tomou conta do auditório, quando Nicolas se levantou calmamente e caminhou até o púlpito. Diferente da agitação que muitos esperavam, sua postura era serena, quase meditativa. Ajustou o microfone e, por alguns segundos, apenas observou a plateia. Primeiramente, agradeço ao senador Paulo Paim, começou Nicolas com um tom surpreendentemente respeitoso. Agradeço porque sua fala é o perfeito exemplo do abismo que existe hoje entre a política tradicional e os anseios do povo brasileiro. O tom calmo e medido surpreendeu a todos que esperavam uma resposta inflamada, capturando ainda mais a atenção da plateia. O nobre senador acabou de zombar não apenas de mim, mas dos milhões de brasileiros que me enviaram a esta casa com a maior votação da história para um deputado federal. Brasileiros de todas as idades, classes sociais e regiões que não se sentem mais representados pela política tradicional que o senador Paim, com todo respeito à sua trajetória, simboliza. Nicolas fez uma pausa estratégica, deixando suas palavras ecoarem pelo salão. O senador menciona likes e visualizações com desdém, como se conectar-se diretamente com o povo fosse algo menor, algo desprezível. Mas talvez seja exatamente essa mentalidade que explique o abismo entre a população e muitos políticos tradicionais. Os aliados de Nicolas começavam a assentir com a cabeça, enquanto alguns parlamentares da oposição demonstravam desconforto. Quando falo diretamente ao povo através das redes sociais, não estou buscando entretenimento, senador. Estou fazendo o que muitos aqui se recusam a fazer: prestar contas, expor contradições, quebrar o monopólio da narrativa que por décadas esteve nas mãos de poucos. A câmera flagrou Paim mexendo-se inquieto em sua cadeira. O senhor questiona quantos projetos apresentei. Poderia listar cada um deles, mas prefiro convidá-lo a visitar o site da Câmara, onde estão todos registrados e disponíveis para qualquer cidadão. Transparência total, como deve ser. Nicolas então pegou seu celular e o ergueu. Este aparelho que o senhor tanto despreza permitiu que milhões de brasileiros que se sentiam ignorados finalmente tivessem voz. Permitiu que jovens como eu, sem padrinhos políticos ou fortunas familiares, pudessem chegar a este plenário. É uma democratização da política que aparentemente incomoda aqueles acostumados com os antigos privilégios. O contraste entre a provocação agressiva de Paim e a resposta articulada de Nicolas começava a mudar a atmosfera no auditório. O senhor me acusa de transformar debates sérios em conteúdo para redes sociais. Mas não seria mais honesto reconhecer que estou apenas traduzindo discussões que antes aconteciam a portas fechadas em linguagem acessível para o cidadão comum? Nicolas então caminhou alguns passos para o lado, aproximando-se mais do centro do palco. Vejo que o problema não são as redes sociais ou os influenciadores, como o senhor pejorativamente nos chama. O problema é o medo que alguns têm de que o povo finalmente possa acompanhar e entender o que acontece nesta casa sem filtros, sem intermediários. Ele então se dirigiu diretamente a Paim. Senador Paim, o senhor fala de bolhas digitais, mas talvez a maior bolha seja exatamente essa que separa muitos políticos tradicionais da realidade do povo brasileiro. Uma bolha de privilégios, de linguagem, rebuscada propositalmente para confundir, de acordos feitos nos bastidores. O auditório agora estava completamente silencioso, absorvendo cada palavra. O que mais incomoda não são os vídeos que produzo, mas o fato de que estou expondo práticas
que por décadas ficaram ocultas do grande público. E esse é um caminho sem volta. A política nunca mais será um clube fechado para iniciados. Nicholas fez outra pausa e então surpreendeu a todos com uma mudança de tom. Mas sabe, senador Paim, apesar de suas críticas, eu o respeito profundamente. Respeito seus anos de luta pelos direitos dos trabalhadores. Respeito sua coerência ao longo de tantos anos. E é exatamente por isso que o desafio para um verdadeiro diálogo. Os olhares se voltaram para Paim, que parecia não esperar por essa virada. Convido o senhor para participar do meu canal, desse mesmo canal que o senhor tanto critica, para discutirmos com respeito e profundidade este projeto e qualquer outro tema relevante para o país. Sem edições ao vivo, com direito a réplica e tréplica. A proposta inesperada causou burburinho no auditório. Nicholas prosseguiu. Porque não tenho medo do debate, senador. Não temo o contraditório. Pelo contrário, acredito que é exatamente do embate respeitoso de ideias que nasce o melhor para nosso país. Voltando-se para o presidente da sessão, Nicholas concluiu. Senhor presidente, para finalizar, quero dizer que vim a esta casa para representar os milhões de brasileiros que acreditam em um país onde o poder realmente emana do povo. Não vim para jogar o jogo da velha política, vim para transformá-lo. E se isso incomoda, se isso gera críticas como as que acabei de ouvir, então estou no caminho certo. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado por aplausos que ecoaram não apenas entre os aliados de Nicholas, mas, surpreendentemente, entre diversos parlamentares de diferentes espectros políticos. A serenidade e a maturidade com que respondeu a uma provocação direta havia conquistado respeito inesperado. Paulo Paim, visivelmente impactado, pediu a palavra. Senhor presidente, peço 1 minuto para uma resposta breve, disse o senador, levantando-se de seu lugar. O presidente concedeu, e Paim caminhou até o microfone mais próximo. Deputado Nicholas, começou com um tom notavelmente diferente do anterior. Aceito seu convite, porque também acredito no debate de ideias, e porque talvez seja a hora de mostrarmos ao país que, apesar das profundas diferenças ideológicas, podemos dialogar como representantes do povo. A declaração surpreendente provocou uma onda de aplausos no auditório. Pela primeira vez na sessão, havia um sentimento de unidade, mesmo que momentâneo. Paim continuou. Confesso que talvez tenha sido injusto em algumas de minhas colocações. Temos visões diferentes sobre o país, mas ambos fomos legitimamente eleitos para representar parcelas significativas da população. O respeito a essa legitimidade deve ser a base do nosso convívio democrático. Nicholas, que havia retornado ao seu lugar, levantou-se novamente e fez um gesto de agradecimento ao senador. As câmeras capturaram o momento em que os dois, mesmo à distância, trocaram um olhar de respeito mútuo que contrastava com a hostilidade inicial da sessão. O presidente encerrou a audiência pública, mas o impacto daquele momento se estenderia muito além daquelas paredes. Nas horas seguintes, as redes sociais explodiram com trechos do debate, com especial destaque para a resposta serena e madura de Nicholas e a surpreendente reação de Paim. 2 semanas depois, o debate entre Nicholas e Paim, no canal do Jovem Deputado, quebrou todos os recordes de audiência para conteúdo político nas plataformas digitais. Por quase 3 horas, os dois discutiram ideias, apresentaram visões diferentes sobre o país e, para surpresa de muitos, encontraram diversos pontos de convergência. Ao final, Paim fez uma declaração que ninguém esperava. Quero agradecer publicamente ao deputado Nicholas por esta oportunidade. Confesso que tinha preconceitos sobre a nova geração de políticos que emergiram das redes sociais. Ainda discordamos em muitos pontos, mas reconheço no deputado uma preparação e um comprometimento genuíno com suas ideias que me surpreenderam positivamente. Talvez esta casa precise mesmo de vozes como a dele para renovar nossa democracia e aproximar a política do cidadão comum. A declaração de Paim viralizou instantaneamente. Nas semanas seguintes, pesquisas de opinião mostraram um crescimento significativo na aprovação de Nicholas, não apenas entre seu eleitorado tradicional,
mas também entre eleitores moderados e independentes, que valorizaram sua postura madura diante da provocação. O episódio, que começou como uma tentativa de ridicularização, acabou consagrando Nicolas como uma liderança capaz de transcender a polarização e construir pontes mesmo com adversários ideológicos. Uma conquista que muitos políticos experientes jamais alcançaram em décadas de carreira. Em uma entrevista posterior, quando questionado sobre como havia conseguido manter a calma diante da provocação inicial, Nicolas revelou: "Minha avó sempre me dizia uma coisa que carrego comigo. Filho, quando alguém tenta te diminuir, não diminua a si mesmo respondendo no mesmo nível. Releve-se, e todos verão quem realmente está pequeno na história." Naquele momento, lembrei-me disso e escolhi elevar o debate, não por estratégia política, mas porque acredito verdadeiramente que o Brasil precisa superar essa polarização destrutiva. A resposta genuína conquistou ainda mais admiradores, mesmo entre aqueles que não compartilhavam de suas posições políticas. Diversos analistas políticos apontaram aquele momento como um divisor de águas na carreira do jovem deputado, que demonstrou possuir não apenas a capacidade de mobilização digital que o elegeu, mas também a maturidade política necessária para os grandes desafios da vida pública. E assim, o que deveria ser um momento de humilhação transformou-se em um divisor de águas na trajetória política de Nicolas Ferreira, provando que, no complexo jogo da política brasileira, nem sempre vence quem ataca mais forte, mas quem responde com mais sabedoria. O debate entre Nicolas e Paim tornou-se um caso de estudo em faculdades de comunicação política e inspirou uma série de encontros semelhantes entre políticos de visões opostas em todo o país. Um pequeno, mas significativo passo em direção a uma política mais respeitosa e centrada em ideias, não em ataques pessoais. Naquela noite, enquanto revisava os números impressionantes de visualizações do debate com Paim, Nicolas recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era do senador. "Deputado, obrigado pela lição de hoje. Talvez esta velha guarda ainda tenha muito a aprender com vocês. Sigamos discordando com respeito, pelo bem do Brasil." Nicolas sorriu. Aquela pequena vitória não era apenas sua, mas de todos que acreditavam na possibilidade de uma política mais elevada. E enquanto as notificações em seu celular não paravam de chegar, ele refletia sobre como transformar aquele momento em algo maior, algo que pudesse realmente ajudar a curar as divisões profundas que marcavam o país. Havia conseguido transformar um ataque em um trampolim para uma nova fase de sua carreira política. E mais importante, havia mostrado que era possível fazer política de um jeito diferente, onde adversários não precisavam ser inimigos e onde o respeito mútuo não era sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. Se você concorda que o PT destruiu o Brasil e gosta do deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like ou joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.